Boa tarde. Venho fazer um vídeo sobre a morte do senhor ucraniano no aeroporto de Lisboa e o comportamento dos seguranças, dos funcionários, dos polícias, do CEF. E o título é este: o CEF, a tortura, o ministro, o primeiro-ministro e o presidente. Portugal é um país dito democrático, onde as polícias, onde os políticos dizem que respeitam os direitos humanos e porque está escrito nas leis do país. Mas eles, os políticos e os seus homens entre aspas, homens e mulheres de serviço, manipulam as leis, as provas e escondem e destroem as provas dos seus crimes. Em Portugal, os tribunais e todo o sistema judicial e policial é perverso, corrupto e criminoso. E não parece ser controlado pelos políticos e nem por ninguém. Por isso, os funcionários de serviço, os dirigentes dos diferentes serviços, abusam do poder e praticam crimes com a ignorância dos políticos e de todos, ou com a complicidade laxista dos políticos que usam o sistema judicial e policial para se protegerem e praticarem crimes contra os seus adversários e concorrentes e as pessoas que os criticam, que reclamam e os denunciam. É inaceitável que um presidente da República, o primeiro-ministro de um país e os ministros do governo desse país não saibam como funcionam as instituições do Estado que dirigem. Se funcionam bem ou mal, como funcionam. E se não sabem, é muito grave e revelam laxismo, negligência e serem corruptos, desonestos e desumanos. Se sabem que são praticados, crimes, abusos de poder e corrupção nos diferentes serviços que dirigem e em todas as instituições do Estado, e nada fazem. Portanto, se sabem que são praticados crimes, abusos de poder, corrupção, e nada fazem para que isso não aconteça, são criminosos, desumanos, corruptos e perversos. Portanto, o ministro das polícias, se não sabe como as polícias estão organizadas, como funcionam, como procedem, como se comportam no exercício das suas funções, um ministro que não sabe isto é um ministro incompetente, é um ministro laxista, é um ministro desumano, é um ministro que não se importa, que não se importa com o que se passa e está lá apenas para fazer os seus esquemas. O ministro, e portanto isto é muito grave, porque ele não é competente e não faz nada para evitar os crimes e os abusos de poder e toda a corrupção que se passa no seu ministério. Se sabe, e se é laxista, cúmplice, e deixa que se pratiquem crimes nos serviços que dirigem e nada faz, é
além de incompetente, é também corrupto e desonesto. É também corrupto e desonesto. Se o Ministro da Educação não sabe como é que as escolas funcionam, como é que funcionam as diferentes direções, as diferentes instituições do Ministério da Educação, como é que funcionam as escolas, se não confia nas pessoas que dirigem as instituições do Ministério da Educação, se não confia nas pessoas que dirigem as escolas, ele não sabe o que se passa, mas devia ter pessoas da sua confiança que o informassem e que lhe garantissem um bom funcionamento dessas instituições. Portanto, todos os ministros e o Presidente da República e um Primeiro-Ministro têm que ter pessoas a governar o país, a dirigir as instituições do país, que são da sua inteira confiança, que lhe são honestas e leais, que lhe contam tudo o que se passa de errado nos seus ministérios, que o informam de tudo o que é errado e imoral nos seus ministérios. Porque se não o informam o Primeiro-Ministro de tudo o que se passa, não são leais ao Primeiro-Ministro, não são competentes, e nem o Primeiro-Ministro é competente se não exige isto, se não exige lealdade, saber a verdade sobre tudo o que se passa. Portanto, todos os ministros têm a obrigação de saber o que se passa nos seus ministérios, nas instituições que estão sob a sua supervisão e coordenação, e todos têm a obrigação de corrigir qualquer coisa que esteja errada, antes que ela mesma aconteça. Antes que ela mesma aconteça. Portanto, os ministros têm que saber o que se passa nos seus ministérios, como é que as pessoas funcionam, e se alguma coisa está errada, têm que agir para que não aconteça. Se não fazem nada, e se não querem saber, são incompetentes e laxistas e corruptos. Se sabem o que se passa de errado e também não fazem nada, são cúmplices e criminosos, desumanos e cruéis, porque deixam que as diferentes instituições e as pessoas que lá trabalham abusem de poder, pratiquem crimes e maltratem pessoas e seres humanos. Portanto, todos sabemos que o poder é perverso, é cruel, é desumano, por natureza. Mas o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder absoluto corrompe absolutamente. E se as coisas puderem funcionar mal, funcionam mal de certeza. Portanto, temos agora esta situação do CEF, da violência, da tortura, dos maus tratos dos polícias sobre os seres humanos, sejam eles seres humanos, são seres do mundo, são seres do planeta, são seres humanos, não importa onde nasceram, não importa as suas formas físicas e a sua cultura, importa que são seres humanos e, como tal, estão abrangidos pelo respeito, pelos direitos humanos. Pelo respeito pelos direitos humanos. Portanto, agora parece que vão mudar o nome da organização, do CEF, vão mudar o nome, vão acabar com o nome CEF, mas a organização vai continuar e os procedimentos vão continuar a ser os mesmos, provavelmente. E se são procedimentos perversos, vão continuar a ser perversos. E se ninguém os controla, ninguém os humaniza, eles vão continuar a ser brutais e violentos com as pessoas de quem não gostam. Como se são desumanos, como se não fossem também humanos, não tivessem filhos, pais, avós, netos, irmãos, irmãs, primos, e portanto tratam os outros como se não fossem da mesma natureza humana. Esquecem-se que também lhes podem fazer a eles aquilo que eles fazem aos outros. E agora vejo também muitos polícias armados em valentões, muita gente aí armada em valentão,
em herói, em herói, a agir sozinhos contra os criminosos, contra as pessoas que agem mal. E depois abusam também do poder, acham que só abusam das armas, abusam da força, quando não deviam fazer. Deviam identificar os criminosos, tirar meios de prova para identificar os criminosos, saber quem são os criminosos, segui-los, tirar informações, filmar, fazer fotografias, registrar as matrículas de automóveis, e depois pedir ajuda a outros polícias e agir, e depois, em grupo, vários polícias iam fazer a detenção dos criminosos. Um polícia só enfrentar criminosos é suicídio em muitos casos, como aconteceu aconteceu ontem em Portugal. Portanto, eles já não são valentões, abusam de poder e depois acontecem desgraças. Há muita gente valentona, muitos valentões que estão no cemitério e que morreram às mãos dos fracos, porque acham que podem abusar dos mais fracos. Armam-se a valentões e depois acontecem coisas desagradáveis. Morrem e com desgraças. Portanto, é isto que tinha para dizer sobre o caso do CEF. Os ministros têm que saber tudo o que se passa nos seus ministérios, em todos os serviços dos ministérios. E tem que ter pessoas da sua inteira confiança, leais, a dirigir os serviços. E que os informe de todas as coisas erradas que lá se passam, para serem corrigidas pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo, e porque se não sabem, são incompetentes, e se não sabem, são incompetentes, e se sabem e não fazem nada para evitar as imoralidades que se passam nos seus ministérios, são criminosos, são corruptos, são desumanos, não são nada. Não são nada, são apenas os palhaços criminosos que estão lá para fazer mal a muitas pessoas e favorecer outras. E, portanto, um primeiro-ministro, um presidente da República que não governa um país com ética, com moralidade, com correção, com todos, não é nada, é um palhaço, é um vigarista, é um aldrabão, é um vigarista que está ali apenas a beneficiar uns e a prejudicar a outros, ou a prejudicar a maioria, para beneficiar os amigos e os grupeiros de corruptos que estão a roubar a todos. É isso que eu penso do caso CEF. Fiquem bem e até à próxima.